O assunto hoje começa com o Yuri, porque não tem como fugir desse tema depois do que aconteceu. E já vou direto ao ponto. Não rolou cobrança nenhuma em cima dele. Nem no vestiário, nem da diretoria, nem entre os próprios jogadores. Foi um silêncio absoluto. E sabe por quê? Porque o Yuri é um cara sensível, todo mundo sabe disso. Ele mesmo já admitiu que fica abalado com críticas, que chega a perder o sono, que chora quando é chamado de burro em público. E convenhamos, não é nada legal xingar alguém assim, ainda mais em frente às câmeras. Mas a verdade é que aquilo mexeu demais com ele e a situação seguiu nesse clima. A questão é que o Yuri tem esse perfil, é um jogador que precisa ser tratado com cuidado emocional. Alguns atletas são mais frios, outros vivem de confiança, uns até exageram na autocrítica, mas ele tem essa característica de sentir tudo muito forte. E se você parar para pensar, já aconteceu várias vezes dele se emocionar, de chorar em campo. Me vem à cabeça aquela cena em que ele atravessou o gramado de joelhos na Vila Belmiro depois de quebrar um jejum de gols. Teve promessa, teve oração, teve choro. Esse é o Yuri. Tem quem ache exagero, mas é assim que ele reage aos momentos de pressão. Só que o futebol não para esperar o lado emocional de ninguém. E mesmo assim, dentro do Corinthians, não houve nenhum tipo de conversa mais dura, nada de puxão de orelha. A diretoria, que tem vários caras boleiros, aqueles dirigentes que adoram circular no CT Joaquim Grava, tiram foto com o jogador, mandam um vídeo para os amigos, não vai cobrar nunca. Esses caras querem estar perto dos atletas, querem prestígio, querem pose de quem está no ambiente do time. Então, cobrar? Esquece. A relação deles é outra. E o que sobra para o Yuri é esse ciclo complicado. O cara errou um pênalti decisivo, no pior momento possível. Vamos recapitular o cenário. O Corinthians vinha de derrota para o lanterna do campeonato, a torcida tinha acabado de cobrar mais seriedade no CT. O adversário era o líder da competição, o goleiro era o Rossi, que já tinha defendido 2 pênaltis naquela mesma semana, e ainda por cima o Yuri vinha de 4 meses sem marcar um gol. Para completar, o último pênalti que ele bateu foi desperdiçado num clássico contra o Palmeiras. É muita pressão acumulada. E ainda assim, ele escolheu cavar a cobrança. Quase cavou o chão, para ser bem sincero. A questão não é nem se ele sabe ou não bater de cavadinha. O problema é o momento. Não era hora para isso. Era jogo pesado, resultado em aberto, o Corinthians precisando de força, de seriedade. E ele vai lá e arrisca daquele jeito. Não dá. Não encaixa. Não combina com a realidade do time. E para piorar, depois da cobrança, ao invés de um clima de bronca coletiva, os jogadores saíram rápido do vestiário, cada um foi para casa e o assunto morreu. Não teve discussão, não teve cobrança de grupo, não teve nada. O que isso mostra é um time apático, sem alma, sem liderança dentro de campo. Em outras épocas, um erro desses teria rendido pelo menos uma conversa firme, alguém levantando a voz, alguém dizendo: "Irmão, não dá para repetir isso", o momento era outro. Não é questão de briga ou pancadaria, mas de responsabilidade, de liderança. Só que hoje, no Corinthians, isso não existe. É cada um por si, todo mundo vivendo numa bolha diferente. E isso vai se refletindo em campo. O Yuri, além de tudo, ainda tomou o cartão amarelo e está fora da próxima partida. E o técnico terá que improvisar, pensar em Romero, em Kaique, em alternativas que mostram como o elenco é limitado quando perde um titular. O torcedor fica sem paciência, porque não é só a questão do erro em si, mas do que simboliza. O camisa 9 do Corinthians está há meses sem entregar o que se espera e, mesmo assim, continua recebendo apoio interno, como se nada tivesse acontecido. E olha que a própria torcida, que poderia ter vaiado depois do pênalti, acabou aplaudindo. O contexto era tão desfavorável, a confiança tão abalada, que muita gente acabou escolhendo o caminho da compaixão. Mas isso também pesa, porque transmite para o elenco a sensação de que está tudo bem, de que o erro não tem consequência. E aí a apatia continua. Enquanto isso, do lado de fora, surgem notícias que também mostram a bagunça nos bastidores.
O clube estourou a cota da fornecedora de material esportivo, ultrapassou o valor de milhões de reais em produtos em menos de um ano e agora precisa abrir investigação interna para entender para onde foram tantos itens. Há suspeitas de desvio, de uso político, de abuso de poder. É mais uma crise para um time que já vive pressionado dentro de campo. E essa mistura de problemas administrativos com falta de cobrança esportiva vai criando um clima cada vez mais pesado. Dentro desse cenário, é impossível não sentir que o Corinthians de hoje está distante daquele clube de jogadores aguerridos, que se cobravam, que não deixavam nada barato. O que se vê agora é um grupo disperso, que prefere evitar qualquer atrito, que aceita os erros sem confronto e que ainda parece se incomodar quando a torcida mostra indignação. E aí fica difícil imaginar como esse elenco vai reagir em jogos grandes, em decisões, quando a pressão realmente explode. Quando a gente olha para o comportamento do elenco, fica cada vez mais evidente que falta alguém para assumir a bronca, alguém que chame a responsabilidade e imponha respeito dentro do vestiário. Porque não adianta o treinador falar, a diretoria tentar passar recado, se não existe um jogador capaz de bater no peito e dizer aqui é Corinthians, aqui não se brinca. Nos tempos de Rincon, de TVs, de Marcelinho, era diferente. O ambiente tinha cobrança, tinha personalidade. Hoje o que sobra é um time que parece mais preocupado em manter uma boa imagem nas redes sociais do que em resolver dentro de campo. E aí entra outro ponto. O Memphis. Esse jogador que chegou com toda a pompa, com status de estrela, que se apresenta como artista, que desfila com estilo na arena, que tem seus óculos coloridos e roupas chamativas. Tudo bem, faz parte da personalidade dele, cada um tem o direito de se expressar como quiser. Mas o torcedor não quer ver desfile, o torcedor quer entrega, quer raça, quer que o cara esteja pronto nos momentos grandes. E o problema é justamente esse. O Memphis parece muito mais motivado a se apresentar pela seleção da Holanda do que a vestir a camisa do Corinthians com seriedade. É só observar. Quando vai para a seleção, joga 90 minutos, não reclama, se doa totalmente. No Corinthians, sempre tem uma desculpa, sempre aparece um incômodo, sempre parece se preservar para não perder espaço no cenário internacional. Isso incomoda o torcedor e com razão. Porque o clube paga caro, investe pesado, dá estrutura, mas não recebe de volta o que esperava. E aí, quando marca um gol em jogo pequeno, aparecem torcedores no telas para comemorar como se fosse feito histórico. Só que gol em jogo pequeno não resolve nada. O que vale é Libertadores, Copa do Brasil, clássico contra o Palmeiras, semifinal, final. É nesses jogos que ele precisa se mostrar, e até agora não aconteceu. E a paciência vai acabando. O discurso do ele vai arrebentar quando encaixar já está ficando velho. O torcedor quer resultado agora. Quer ver o Memphis brigando em campo, suando, chamando o jogo para si. Só que o que se vê é uma distância enorme entre expectativa e realidade. E, de novo, dentro do elenco ninguém cobra. Parece que todo mundo aceita. Como se fosse normal. Como se fosse suficiente o cara postar foto sorrindo com a camisa e já estivesse tudo resolvido. Do lado do Garro, a situação é parecida, ainda que com nuances diferentes. O meia chegou como esperança, mas também passa mais tempo fora por lesão do que à disposição. É outro que o torcedor olha e pensa, quando esse cara realmente vai assumir o protagonismo? Quando vai ser peça-chave em campo? A promessa é de retorno contra o Santos, mas até lá já se passaram semanas de expectativa frustrada. Enquanto isso, o time depende de improviso, de jovens que ainda não têm maturidade para segurar tanta pressão. O que fica claro é que o Corinthians se tornou um grupo de estrelinhas que vivem em função do próprio ego. Cada um na sua, cada um cuidando da própria imagem, sem se importar com o que o escudo exige. É arrogância, é soberba, é vaidade. O Memphis, por exemplo, teve a ousadia de dizer em entrevista que o clube estava há 6 anos sem título e que em poucos meses com ele já tinha troféu na prateleira. É muita presunção. Como se o Corinthians fosse pequeno e tivesse que agradecer por sua presença. Isso fere o torcedor, porque quem veste essa camisa precisa entender o peso dela, precisa respeitar quem já jogou aqui e conquistou muito mais. E quando se compara com os nomes do passado, a diferença é gritante.
Já vimos Rincon, Tevez, Edmar, Marcelinho. Jogadores que carregaram o time nas costas, que não se escondiam, que jogavam em alto nível em qualquer cenário. E hoje, o que vemos? Um grupo que foge da cobrança, que não encara a responsabilidade, que se satisfaz com pouco. Esse contraste machuca, porque a torcida corintiana é acostumada à cobrança, à entrega, ao suor. O Corinthians nunca foi time de estrelas mimadas, sempre foi time de luta. E agora parece ter se transformado em vitrine para jogadores que querem apenas se manter no mercado europeu ou aparecer em seleção. Isso não combina com a história do clube. E como se não bastasse, os bastidores seguem cheios de problemas. A questão da fornecedora de material esportivo estourou de vez. O clube ultrapassou a cota de milhões de reais em produtos em menos de um ano e agora precisa investigar onde foi parar tudo isso. Há desconfiança de desvio, de uso político, de má gestão. Já existia um inquérito policial aberto desde a época de Augusto Melo, e agora a história ganha novos capítulos. E enquanto isso acontece, o time em campo parece refletir esse descontrole. Porque se fora do gramado a bagunça é grande, dentro dele também não existe organização. Essa mistura de desatenção administrativa com falta de seriedade no elenco cria um ambiente insustentável. A torcida começa a perder a paciência, a cobrança aumenta, mas o grupo segue como se nada estivesse acontecendo. Os dirigentes não falam, os jogadores não se cobram, o treinador não encontra respostas. É como se cada parte estivesse isolada, sem ligação com a realidade do clube. E o torcedor não é bobo. O corintiano percebe quando alguém não está comprometido. Percebe quando a entrega não é total. Percebe quando falta sangue nos olhos. E é exatamente isso que incomoda hoje. A sensação de que o Corinthians está sendo carregado de qualquer jeito, sem alma, sem raça, sem aquele espírito que sempre marcou a história do time. E quando a gente pensa no próximo jogo, a preocupação aumenta ainda mais. Sem o Yuri, suspenso, o técnico vai ter que buscar alternativas que não inspiram tanta confiança. Romero, Kaique, talvez algum jovem da base, todos podem ser opções, mas nenhum deles passa aquela segurança de que vai segurar a bronca em uma partida grande. E isso deixa claro como o elenco é mal montado, como falta profundidade e como as escolhas feitas pela diretoria nos últimos meses não resolveram os verdadeiros problemas. O torcedor fica nesse dilema, apoiar sempre, porque a paixão pelo Corinthians é incondicional, mas ao mesmo tempo se desgastar com um grupo que não mostra reciprocidade. A arquibancada canta, empurra, lota estádio, mas dentro de campo o retorno é mínimo. O time se arrasta, não corresponde, não se cobra. E se não houver uma mudança rápida de postura, se não aparecer alguém para comandar esse vestiário e botar ordem na casa, o risco é de a temporada virar mais um retrato de frustração e vergonha para um clube que sempre foi sinônimo de resistência e luta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians, que não costuma economizar em ambição, parece ter dado o bote certo no mercado da bola. Circula nos bastidores que Roberto Firmino, o craque brasileiro que brilhou por anos na Europa, teria assinado o contrato com o Timão, e a expectativa já é grande para a sua estreia. A movimentação agitou a torcida alvinegra, que vê no atacante um reforço de peso para a temporada. Segundo fontes próximas ao clube, a negociação avançou rapidamente nas últimas semanas, surpreendendo até os mais otimistas. Firmino, conhecido por sua versatilidade ofensiva, inteligência tática e faro de gol, chega com status de estrela, e a direção corintiana acredita que ele pode ser a peça que faltava para o time sonhar alto em campeonatos nacionais e internacionais. O burburinho nos corredores da Neoquímica Arena é intenso, torcedores já comentam nas redes sociais, imaginando como será a adaptação do jogador e em que posição ele atuará. Alguns apostam que Firmino poderá alternar entre centroavante e ponta, aproveitando sua habilidade de infiltrar na defesa adversária e criar jogadas decisivas. O clima nos treinamentos promete ser outro, e a chegada de um nome desse calibre tende a elevar não apenas o padrão técnico, mas também a moral do elenco.
Até mesmo veteranos do time comentam, de forma quase confidencial, que a presença do atacante vai inspirar os mais jovens, acelerando o desenvolvimento de talentos da base e incentivando uma competitividade saudável dentro do grupo. A data de estreia também já teria sido definida, aumentando ainda mais o suspense e a ansiedade da torcida. Segundo rumores, Firmino deve entrar em campo em um clássico contra um rival de peso, transformando o duelo em um espetáculo à parte, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Enquanto isso, a diretoria do Timão mantém o silêncio estratégico, permitindo que o boato cresça e que o interesse da imprensa e dos torcedores permaneça em alta. O mercado de transferências pode até ter outras surpresas, mas a sensação é de que a chegada de Firmino é o assunto do momento, e todos os holofotes estarão voltados para ele. Se o craque europeu conseguir repetir no Corinthians a magia que encantou os torcedores de Liverpool, o clube não só reforça o ataque, mas também envia um recado claro: o Timão está disposto a brigar por títulos com força máxima e não medirá esforços para alcançar seus objetivos. Enquanto os detalhes finais do contrato não são divulgados oficialmente, a torcida segue em festa antecipada, sonhando com gols, dribles e aquela presença de estrela que transforma qualquer estádio em um palco de grandes emoções. O burburinho é certo, o contrato foi assinado, e agora só resta esperar para ver o que Firmino pode trazer ao Corinthians, muito mais do que um jogador, talvez uma nova era de brilho e ambição para o clube paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!